Então agora vamos analisar um filtro cuja representação em diagrama de blocos é esta aqui. Eu noto o integrador, noto amplificações e noto o somador. Todos esses elementos, somador, amplificação e integrador, podem ser construídos com AmpOps. Então essa representação gráfica tem um paralelo em circuitos eletrônicos. Para eu saber se efetivamente se trata de um filtro sistema passa-baixa, eu vou construir as relações envolvendo y, x, ômega c e a integração. Só que eu vou fazer isso no domínio da frequência. Então, calculando a transformada da entrada, da saída e da integração, eu obtenho esses termos em azul, um sobre j ômega, y de ômega, x de ômega. As amplificações e o somador permanecem o mesmo. Transformada da soma, soma da transformada, transformada de uma constante que multiplica uma variável, uma função, constante que multiplica a transformada dessa variável ou dessa função. Agora, pensando em diagrama de Bode, para escrever as relações, eu vou criar variáveis auxiliares, tantas quantas eu achar interessante, e vou nomear, pensando em tensão, que esses pontos em vermelho são tensões. Então, eu posso verificar que a tensão A é uma soma envolvendo x de ômega e menos B. A tensão B é ômega c que multiplica a tensão C, um ganho, amplificação. A tensão y de ômega é um ganho que multiplica C. E eu posso perceber diretamente que B tem o mesmo valor de y de ômega. E finalmente eu percebo que C é A dividido por j ômega. E agora eu vou dar um tratamento algébrico de tal forma a eliminar essas variáveis internas, variáveis auxiliares. Eu sempre consigo eliminar algebricamente essas variáveis, tá? Para ficar com as variáveis remanescentes do problema. Então, eu vou começar com a primeira linha. Eu já sei quem é B e vou escrever A igual a x de ômega menos y de ômega. Esse valor A eu posso verificar aqui, ó. A é igual a C que multiplica j ômega. Então, eu tenho que C que multiplica j ômega é igual a x ômega menos y ômega. E, finalmente, eu posso perceber desta relação que C é y de ômega dividido por ômega c. Então, substituindo, eu tenho y de ômega dividido por ômega c, que multiplica j ômega igual a x de ômega menos y de ômega. Então, veja, só algebricamente eu constato que passo y para o primeiro membro, y de ômega é 1 mais j ômega sobre ômega c igual a x de ômega. E isso nos leva a y de ômega dividido por x de ômega, que é a nossa função de transferência que relaciona fasores de entrada e saída, é igual a 1 sobre 1 mais j ômega sobre ômega c, ou ômega c sobre ômega c mais j ômega. Então, esta é a relação fasorial que o circuito, que a gente acabou de apresentar aqui, produz sobre a entrada para gerar a saída. Para agora nós nos certificarmos de que se trata um passa-baixa, eu vou calcular uma tabela envolvendo
H de ômega para valores de ômega distintos. Vou colocar alguns valores preliminares aqui para a gente ter uma noção. Tá? Então, vamos começar aqui. Se ômega fosse 0, o nosso H de ômega resultante seria 1. Magnitude desse valor 1, 1. Fase desse número real, 0. Certo? É um número complexo, eu analiso em magnitude e fase, lembrando que eu estou tratando de um fasor. Se ômega fosse o próprio valor ômega c, eu teria ômega c, eu teria 1 sobre 1 mais j, já que eu teria ômega c em todos os elementos, tanto no numerador como no denominador, dividindo e simplificando, tenho 1 sobre 1 mais j. Módulo desse valor, raiz de 2 sobre 2. Fase desse número complexo, lembrando, fase do numerador menos fase do denominador. Então, vou ficar com o valor π sobre 4 negativo. E, finalmente, pensando num número muito grande, vou colocar aqui tendendo a infinito, eu percebo que eu vou ter um número muito grande complexo no denominador, então vou ter aproximadamente algo como ômega c j infinito, cujo módulo vai tender a 0, vou colocar aqui aproximadamente, e cuja fase vai ser praticamente imaginária, ou seja, menos π sobre 2. Se eu traçar um gráfico rápido com essa representação, então vou colocar aqui magnitude e fase. Nesse momento só estou fazendo valores positivos para ambas. Então vejam, em 0 eu tenho magnitude 1, em ômega c eu tenho raiz de 2 sobre 2, ou meia potência, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E à medida que eu me afasto, eu vou tendendo a 0. Então, se eu plotar mais outros valores, eu vou chegar a esta curva. Fase, eu tenho fase 0. Em ômega c, eu tenho menos π sobre 4. Para uma frequência muito alta, tem um comportamento que vai tendendo aqui ao meu π sobre 2. Certo? Como esse circuito não tem componentes complexas, assumindo que ômega c é real, vou prolongar aqui e colocar alguns outros números. Então, se eu tiver, vou colocar aqui, mais, e aqui vou escrever mais ômega c, mais infinito. Então, se eu fizer menos, eu tenho valor menos, eu vou ter mais. Se eu tiver menos, eu vou ter valor menos, eu vou ter valor mais. Então, se eu plotar a continuação, eu vou ver que a fase é ímpar e a magnitude é par. Então, aproximado. Significa que o H de t, então só reforçando várias coisas que a gente aprendeu. H de t é real se ômega c for real, pois magnitude da função de transferência é par e a sua fase
ímpar. São coisas que a gente tem para lembrança. Eu sei que é um filtro passa-baixa porque eu tento deixar passar tudo até aproximadamente uma determinada frequência e tento destruir tudo a partir de uma determinada frequência. Note que esse intervalo e este intervalo não são, não existe no filtro ideal. No filtro ideal devia ter um salto abrupto. Só que, como a gente viu, para ter um salto abrupto eu gero um filtro irrealizável, não causal. Eu sei que este filtro aqui é causal porque eu posso construí-lo. Então, vamos escrever aqui também. É causal, pois podemos construí-lo. Ele existe. Então, o que eu quero que vocês percebam é justamente o compromisso, o trade-off que eu tenho entre chegar perto de um filtro ideal e construí-lo, ao invés de ter o filtro ideal e não poder construí-lo. Finalmente, esse tipo de abordagem com tabela para obter magnitude e fase graficamente é um pouco trabalhoso, porque eu tenho que fazer chutes aqui para perceber como é o comportamento em azul da curva magnitude e fase. Posteriormente, a gente vai ver um método que a gente obtém essas curvas de uma maneira mais, vamos chamar assim, procedural, mais sistemática.